Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimas senhoras ministras e excelentíssimos senhores ministros que compõem o Supremo Tribunal Federal. Venho tratar nesta sustentação oral de um tema muito caro, essencial, relevante, indispensável para a advocacia brasileira. Estou tratando não apenas da situação dos advogados públicos, mas da própria existência da advocacia como um todo. Estou tratando da sobrevivência, da subsistência, de honorários de sucumbência que pertencem aos advogados que militam em todo o país. Pouco importa se estamos diante de advogado privado, de advogado público, porque todos somos um só. Advogados, na essência, militantes pelo direito de nossos clientes. O advogado liberal com os clientes privados, os advogados públicos com os seus clientes, que são os entes estatais, os entes do poder público. Em sua essência, temos a defesa do direito e dos interesses de nossos constituintes, que devemos fazer com lealdade, com eficiência, demonstrando o direito, fazendo com que a própria justiça exista enquanto instituição. Porque sem advogado, efetivamente, não há justiça, não há o contraditório, o devido processo legal, que são indispensáveis para a distribuição da justiça, para que o judiciário possa exercer a jurisdição, dizer o direito. Exatamente por isso que a Constituição da República, logo após disciplinar sobre o poder judiciário, vem a tratar das funções essenciais à justiça. E ao dizer sobre o Ministério Público e ao discipliná-lo, vem a tratar da advocacia. E a advocacia privada, a advocacia pública, a merecer o igual, idêntico e mesmo tratamento deferente da Constituição. Uma profissão liberal, uma profissão vinculada ao poder público, mas que tem a mesma natureza e o mesmo tratamento ofertado pela Constituição. Somos funções essenciais à justiça. A nossa sobrevivência, a nossa subsistência depende de julgados como este. Depende de interpretações como estas que serão realizadas a rigor para a definição da constitucionalidade do pagamento dos honorários de sucumbência dos advogados públicos, que bem poderia se tratar dos honorários de sucumbência dos advogados brasileiros. Decisões como estas que são relevantes, e o Supremo Tribunal Federal vem, em suas reiteradas decisões, asseverado a função essencial da advocacia, a indispensabilidade da profissão para a distribuição da justiça. Assim o fez quando editou a súmula vinculante 47. Por unanimidade, o Supremo Tribunal Federal, ao editá-la, disse que os honorários pertencem ao advogado. E mais do que isso, possuem natureza alimentar. E só possuem natureza alimentar porque pertencem ao advogado. E o Supremo Tribunal Federal, como é próprio de uma corte constitucional, depreendeu tal interpretação de que os honorários pertencem ao advogado e possuem natureza alimentar a partir da própria Constituição da República. A súmula vinculante 47 foi editada pelo Supremo Tribunal Federal antes da edição do Código de Processo Civil, que veio de forma positiva a legislar, fixando a natureza alimentar dos honorários advocatícios.
E por que o Supremo Tribunal Federal assim considera? Porque o guardião da Constituição não poderia fazer diferente. Extraiu da essencialidade da advocacia para a justiça algo fundamental. É que esta profissão precisa de subsistência, de instrumentos para a sua existência com dignidade, para bem contribuir com o funcionamento da justiça, para bem existindo de forma altiva, contribuir para, como função essencial à justiça, para a distribuição do direito em nosso país. Se a natureza alimentar dos honorários e a titularidade dos mesmos decorrem de acordo com a súmula vinculante 47 da própria Constituição, as leis, como o Código de Processo Civil, que fazem previsão da titularidade dos honorários de sucumbência para o advogado público, não apenas são constitucionais, como elas cumprem a Constituição. Se uma lei viesse a fazer previsão de que os honorários não pertencem ao advogado público, de que os honorários teriam outro destino senão a titularidade pelo profissional que, com o labor do seu trabalho, fez da vitória profissional a existência deste êxito profissional, que são os honorários de sucumbência, esta lei seria inconstitucional. Ou bem assim o é, ou a súmula vinculante 47 não deveria ter sido, como foi de forma acertadamente efetivada, elaborada e editada como decorrência da própria interpretação do texto constitucional. O Supremo Tribunal Federal tem em sua linha de atuação, de interpretação, a coerência como algo fundamental. Para ser coerente com a súmula vinculante 47, o Supremo há de dizer que o Código de Processo Civil, ao assegurar os honorários de sucumbência, então apenas cumpriu a Constituição da República. E percebam que assim o é, porque os honorários, a bem da verdade, eles não decorrem apenas do Código de Processo Civil. Eles decorrem da própria Constituição e do próprio Estatuto da Advocacia. O Estatuto, a lei estatutária que cria a Ordem dos Advogados do Brasil e que disciplina a profissão, já faz tal previsão de que os honorários pertencem ao advogado. E a lei federal estatutária não faz qualquer distinção entre o advogado público e o advogado privado, tratando como gênero, um gênero de que temos a mesma essência, a essência do advogado. E os honorários de sucumbência, eles pertencem ao advogado público, em primeiro lugar, porque eles não possuem natureza de imposição tributária, como bem sabido, são fruto do trabalho profissional do advogado. Não integram o conceito de receita pública decorrente de tramitação orçamentária. Por outro ângulo, os honorários de sucumbência possuem origem privada e não origem orçamentária. Não sendo receita pública, não tendo previsão orçamentária, não há de se aplicar os conceitos próprios destes disciplinamentos. Na realidade, os honorários de sucumbência pertencem ao advogado por decorrência da Constituição e por previsão expressa na lei estatutária, no Código de Processo Civil, na lei federal que veio a regulamentar os honorários dos advogados públicos federais. E há nesse momento de que seja deferente ao legislativo. Essa foi uma opção do legislador brasileiro, os representantes do povo, os que têm possibilidade e a legitimidade de normatizar o direito em nosso país,
que também fazem a sua interpretação do sistema constitucional, estes representantes chegaram à conclusão de que os honorários deveriam ter esta destinação. Como declarar inconstitucional sem ser afastando a deferência necessária ao Congresso Nacional? Efetivamente, é hora de se ter tal deferência, respeitando-se a Constituição da República e promovendo a dignidade desta profissão tão fundamental ao exercício do poder judiciário. Qual a natureza dos honorários de sucumbência? É uma natureza sui generis, como o próprio Supremo Tribunal Federal vem interpretando a natureza da entidade da advocacia, que é a OAB. Essa também é a natureza dos honorários de sucumbência. Eles decorrem da atividade do profissional. E os honorários de sucumbência pertencem ao advogado em decorrência do exercício da profissão de um inscrito da Ordem dos Advogados do Brasil. O fato do advogado público ser necessariamente inscrito na OAB, a partir de tal momento que ele possui a capacidade postulatória, é que faz com que esta remuneração seja apropriada, seja possível de ser deferida. Não decorre do acesso do cargo público. O acesso ao cargo público, dele decorre o subsídio que é pago. Mas do exercício da profissão de um inscrito na OAB, decorre o direito aos honorários de sucumbência para os advogados públicos e advogados privados. E a Ordem dos Advogados do Brasil, que é uma instituição prevista constitucionalmente, citada pelo Constituinte em diversas passagens da Carta Cidadã, como esta entidade não apenas que deve regulamentar o exercício da profissão, mas deve ser a porta-voz da sociedade brasileira. Essa entidade que tem a função e a titularidade ativa, a legitimidade para o controle concentrado, para iniciar de forma universal o controle concentrado de normas, que participa, inclusive, da indicação de membros para o Conselho Nacional de Justiça, Conselho Nacional do Ministério Público, que participa dos concursos de ingresso nas carreiras do Judiciário e do Ministério Público. Esta entidade que tem tal dignidade constitucional e histórica possui em seus quadros os advogados públicos. E por que o sistema positivo do direito brasileiro tem esta condição dos advogados públicos inscritos na OAB? Porque o sistema não faz qualquer distinção. Não distingue o advogado público do advogado privado. E não é um mero detalhe ser inscrito nesta entidade com tal envergadura. Se assim o é inscrito, é porque dele decorre consequência, desta inscrição decorrem consequências. E no ponto desta interpretação, a consequência que é óbvia e decorrente e legítima é que os honorários de sucumbência também pertencem a este profissional. O Supremo Tribunal Federal já teve a oportunidade, na ADI 4941, de expressamente registrar que o regime de subsídio não é incompatível com outras gratificações legalmente concedidas. Na CO 2793, o STF também considerou que é possível o pagamento de honorários para a advocacia pública. E veja-se que ocorreu um incremento na receita, um incremento de eficiência, ao ponto tal que suprimir os honorários, além de ser um ferimento à Constituição da República nos pontos já elencados, também assim o será no ferimento ao princípio constitucional da eficiência. Pela declaração de constitucionalidade
dos honorários de sucumbência e da existência digna dos profissionais da advocacia pública é que a ANAF postula pela constitucionalidade dos honorários da advocacia pública em modo de sucumbência. Muito obrigado por ter ouvido este causídico clamando por justiça em favor dos valorosos advogados públicos brasileiros.